Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmãos da Confradel. Eu estou com muita alegria participando deste Confradel 30 anos. Meu nome é pastor Heber Pereira. Eu estou pastor, representando o nosso pastor Levi, na cidade de Olambra e no setor de Olambra, mas eu sou filho desta casa. Eu nasci na igreja, fui apresentado no púlpito da igreja, recebi o batismo nas águas também aos 12 anos, aqui nesta central, na nossa sede, e batizado no Espírito Santo, eu tenho dedicado toda a minha vida. Quando recebi o convite para estar com vocês, fiquei muito alegre, e a minha alegria ainda mais porque eu percebi que 30 anos se passaram, e por bondade de Deus, eu fui o primeiro líder da Confradel, e fiz parte do período em que se formou o trabalho dos adolescentes aqui na nossa Assembleia de Deus do Campo de Limeira, porque até então, durante a minha geração, se hoje eu tenho 46 anos e nós estamos na Confradel 30 anos, então eu tinha 16, 17 anos. Eu sou parte da primeira formação de quando não tinha ainda o destacamento do grupo de adolescentes como nós temos hoje, como o trabalho nasceu hoje. Eu tenho muita memória, muita coisa para contar e estou feliz em fazer parte disso. 1996, eu era um adolescente de 16 anos e nós, naquela época, só tínhamos o grupo da mocidade. Então, as crianças com 11, 12 anos, quando completavam 12 anos, elas se despediam das crianças do departamento infantil e já ingressava no grupo do que nós chamávamos de mocidade. E o que era o grupo de mocidade? Eram todos os jovens a partir de 12 anos, se é que podemos chamar de jovens, adolescentes, até a idade de se casar. Então, era um grupo grande, um grupo misto, um grupo formado já, bem dizer, ali havia uma subdivisão de duas equipes, porque os mais velhos, 19, 20, 21, 18, e os mais novinhos, de 12, 13, 14 anos. E não havia este grupo de adolescentes, nem aqui em Limeira, e nenhuma das nossas Assembleias de Deus. Mas alguns dirigentes, como exemplo o pastor Josias Pereira, que é meu pai, que dirigiu o Jardim Caieiras, e o pastor Rovilso do Couto, que dirigiu o Jardim Nova Suíça, criou a classe de escola dominical dos adolescentes. Lá na Nova Suíça chamava os juvenis, no Jardim Caieiras, onde eu congregava com meu pai, eram os adolescentes, e nós então começamos a trabalhar com este grupo, com incentivo do dirigente. E eu me lembro que em uma ocasião nós soubemos que a cidade de Araras teria um grande congresso de adolescentes. E nós fomos, meu pai me levou num dia, no outro dia, e depois nós convidamos a esposa do nosso pastor na época, pastor João Amâncio, a pastora Lloyd. Ei, pastora Lloyd! Pastora Lloyd teve uma participação porque Deus deu para ela esta visão de que aquele grupo de jovens de 12 a 17 anos precisavam de um trabalho mais focado neles, precisava de uma departamentalização que trabalhasse com os adolescentes. Nós levamos ela naquele congresso e ela voltou convicta. Eu tenho esta memória muito forte porque isso me marcou. Aquilo que marca vai por toda a vida. Ela disse, olha, eu vou falar com o pastor Joel e nós vamos trabalhar com os adolescentes. E ela então falou com o pastor Joel. Como era algo novo, precisou de um trabalho de convencimento da nossa querida pastora Lloyd. Ela falava com o pastor Joel e eu quero transcrever, eu quero rememorar as palavras dela. Dizia, Joel, eles são jovens, no meio dos jovens maiores, da mocidade, eles ficam perdidos. O assunto é outro, a forma de pensar é outra. Nós já temos a classe de escola dominical dos adolescentes, nós precisamos, Joel. E o Joel, pastor Joel, né, ela dizia, Joel, o esposo, logo concedeu que ela trabalhasse, então ela começou a trabalhar. E qual foi a movimentação que ela fez? Ela disse, nós vamos pegar a van da igreja e levar os adolescentes de casa em casa e começar a fazer cultos na casa, cultos domésticos com os adolescentes. E era um grupo de adolescentes aqui da sede, alguns do Jardim Caieiras, e eu junto. E nós começamos na casa de alguns irmãos. Fazíamos o culto, e o culto era nós mesmos quem dirigíamos.
Eu me lembro que ela sentava na cadeira, eu, mais alguns jovens, adolescentes mais despertados, sentavam comigo, os demais ali, e nós dirigimos o culto com louvor, com palavras, os adolescentes pregavam. E não era um culto assim como um culto encenado, não, era um culto com a presença de Deus. Eu lembro que Deus se fazia presente de forma muito especial entre nós. E quando vem a pergunta dizendo qual foi o maior milagre ou os maiores milagres, eu me lembro quando uma adolescente nossa recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas em um culto doméstico. E aquilo foi um presente de Deus. Aquilo foi o derramamento do poder de Deus entre nós, em um culto dirigido pelos adolescentes. Aquilo era muito importante para nós. E a irmã Lloyd estava lá. Jesus batizou no Espírito Santo aquela adolescente, uma menina quietinha, e o Espírito de Deus a encheu e nós pudemos ouvir ela falando em línguas estranhas. E aí, a partir daquele dia, eu senti que foi um marco para nós. O trabalho potencializou, os trabalhos nas casas eram muito bons. E depois, nós começamos então com a visão de campo. Antes da primeira confradel, antes do primeiro congresso, nós estávamos com a incumbência de implantar o trabalho dos adolescentes em todas as congregações. Então, a irmã Lloyd começou a trabalhar isso. Falou primeiro numa reunião de obreiros, em que ela me levou ali, depois o pastor Joel falou, e a estratégia foi passar em todas as congregações de Limeira, às quartas-feiras. Combinava que ia uma congregação, o dirigente já separava ali um líder, outra regente, e nós íamos com a equipe de adolescentes da sede, onde já estava implantado como um trabalho local, e lá, então, separava aqueles adolescentes no culto da quarta-feira, falava de como seria o trabalho dos adolescentes, fazia o culto com os adolescentes pregavam, né, entre nós no grupo, já tínhamos pregadores, orava juntamente com o dirigente da congregação para o líder, dava posse ao líder e assim se implantava o trabalho dos adolescentes nas congregações. Agora, você pode imaginar que todo trabalho que se inicia, ele às vezes passa por dificuldades. Eu não digo que foi ali por parte da época uma oposição, mas não havia uma compreensão, porque o trabalho não existia, não havia o trabalho dos adolescentes. Então alguns dirigentes diziam, na minha congregação não vai dar certo. Eu tenho lá 30 jovens, se eu tirar 20 adolescentes, vai ficar 20 adolescentes, 10 jovens, vai dividir. Não vai dar certo. E a irmã Lloyd fazia um trabalho de convencimento. Quem a conheceu sabia da forma como ela trabalhava com amor, como ela trabalhava o convencimento usando as palavras certas, como ela era dedicada à oração. E assim, ela então foi falando com os dirigentes e conforme o dirigente aprovava, ela ia para aquela congregação, nós íamos e assim dava o trabalho e nós passamos por mais de um ano em todas as congregações. Não era o número de congregações como hoje, acho que deveria ser umas 30 e algumas congregações, mas nós fomos em todas. E o trabalho foi implantado no campo de Limeira e na cidade de Limeira em especial, o grupo dos adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira. Fala mais? Continua? Tem mais para falar. O trabalho já implantado dos adolescentes nas congregações e na sede, nós então, com a direção do nosso pastor presidente, pastor João Manso de Souza, precisávamos agora fazer o nosso congresso. Tinha o congresso das irmãs, o Círculo de Oração, Marcas de Amor, tinha o Madicli, que era o congresso dos jovens, e agora nós estávamos então para organizar a primeira confradel. O nome confradel demorou muito para que ele pudesse ser colocado. Nós não conseguimos achar uma sigla no início, e o Walter e a Márcia Aragão, que hoje são os maestros do coral, eles estavam trabalhando conosco e eles foram os primeiros regentes. E eles, a irmã Lloyd, eu, nós trabalhamos quando surgiu esse nome Confradel. Nós organizamos então para o mês de maio de 1997 a primeira Confradel, primeira confraternização dos adolescentes de Limeira. E aquilo foi muito bonito, porque o Walter e a Márcia, eles já tinham facilidade de trabalhar vozes, ele é o maestro coral, então os adolescentes cantavam com as vozes divididas, e não era todo o grupo que conseguia fazer isso, mas os nossos adolescentes já no primeiro congresso já tinha essa facilidade. E a primeira confradel
foi algo muito especial. Eu me lembro que foi convidado para pregar a palavra de Deus o pastor Sebastião Leonel, e a dupla de adolescentes na época que cantou foi as filhas dele, que são as irmãs Leonel, daquele hino, mil vezes santo, santo dos santos. E elas vieram cantar, o pastor Sebastião Leonel pregou em todos os dias, sexta, sábado e domingo, 3 dias de congressos. E nós fizemos uma dinâmica com os adolescentes, ganhamos alguns brindes dos pastores, alguns irmãos que tinham alguma coisa, e os adolescentes trouxeram muitos visitantes para os 3 dias festivos, e Jesus salvou. Eu tentei buscar na minha memória quantas pessoas aceitaram Jesus, faz 30 anos, pode ser que ela esteja falhando, mas o que ela me disponibilizou é que foram 60 e algumas pessoas que aceitaram Jesus, somando-se os 3 dias de festividade da primeira Confradel. Muitos adolescentes e a igreja completa. Não era como é hoje. Nós tivemos aproximadamente 200 adolescentes participando da primeira Confradel. E o nosso congresso, o pastor, naquela época, fechou todas as congregações, porque ele queria apoiar, né, e era uma dinâmica diferente. Então, a igreja esteve presente na sexta, no sábado, no domingo, e a primeira Confradel foi muito marcante. O pastor Sebastião Leonel pregou, ele tinha escrito um livro recente, que era o Catolicismo Romano, e ele fez o lançamento deste livro também durante a primeira Confradel. E a participação dos adolescentes e o trabalho, então, estava fundado Confradel, como tem sido até hoje. Irmãos, hoje a nossa igreja cresceu, nós somos centenas de congregações, a cidade de Limeira e o campo tem crescido de forma exponencial. E nós, quando eu olho hoje para a reunião de obreiros, quando eu olho hoje para o púlpito da igreja, quando eu olho hoje para a nossa agenda que demonstra os pastores, todo o ministério, os casamentos, as famílias, foram formados por adolescentes da minha geração. E a formação que nós recebemos foi uma formação de instrução, de direção, de orientação, mas também de prática. Porque o trabalho dos adolescentes não é um trabalho simples, não é um trabalho alternativo, não é um trabalho muito sério. E os líderes, quando trabalham, estão sendo formados por Deus na prática para serem obreiros, pastores, dirigentes de trabalho. E nós, na época, dirigíamos o culto, a primeira Confradel, o pastor Joel me colocou ali na cadeira do lado dele, colocou-me para cantar os hinos da harpa, para apresentar os visitantes, para dar oportunidade para os meus companheiros líderes fazer a leitura, para orar, para estar falando sobre as contribuições, e isso trouxe um desenvolvimento para nós. Se nós formos ver hoje pastores dirigentes, pastores setoriais, as irmãs que são esposas, pastoras, como hoje nós chamamos, são daquela nossa geração. E você hoje, líder, você hoje adolescente, você hoje que participa deste trabalho, certamente está sendo trabalhado pelo Senhor para assumir a igreja no futuro. Eu, há 30 anos atrás, com 16 anos, 17 anos, não poderia imaginar tudo o que está acontecendo hoje. E talvez você também não imagine isso. Mas se você sente um chamado, se você sente esse desejo de trabalhar, se você sente este desejo de ser um pastor, de estar trabalhando, entregando a sua vida para Jesus, pode trabalhar na Confradel, fazendo o seu melhor, fazendo tudo o que vier à sua mão para fazer, faça, porque você está sendo formado para uma grande obra no futuro. Eu, pela bondade de Deus, hoje como pastor, tenho lá os meus jovens, tenho os meus adolescentes, os meus líderes, e temos experiência para acompanhá-los, para aconselhá-los, para participar da formação ministerial. E tudo isso, o histórico conta do tempo em que, pela bondade de Deus, eu pude ser líder dos adolescentes e participante da Confradel. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu tenho visto, no decorrer dos anos, a progressão deste trabalho. E a progressão do trabalho da Confradel, ele não é só uma progressão numérica, é claro que é também. Porque uma vez participado da Confradel, sempre Confradel. Não é a geração de hoje, não são vocês. Eu fui Confradel e sou Confradel para sempre. Então, se nós somarmos todas essas pessoas que participaram, todas essas gerações, você pode aí contar com várias milhares de pessoas. O crescimento de hoje, ele é um crescimento exponencial. Cresceu em qualidade, cresceu em quantidade.
cresceu na participação dos adolescentes. Nós vemos hoje o grande coral Confradel louvando a Deus, a orquestra Confradel, e é algo muito especial para mim e para nós, porque a geração de pessoas que participaram da primeira Confradel hoje são jovens senhores de 40 anos. Então são pastores, são evangelistas, são presbíteros, são missionários, são maestros, são professores de escola dominical. E algo que nós não estávamos percebendo naqueles dias é que o Senhor estava nos preparando para sermos os pastores da atualidade, como o Senhor está preparando vocês hoje para ser os pastores e os obreiros do futuro da Igreja do Senhor. Atos capítulo 2 e versículo 39 diz: "E esta promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos quantos estão de longe e a tantos quantos o Senhor chamar." Eu me dirijo a todos os adolescentes, e especialmente aos líderes, para dizer que a promessa do poder e da virtude do Espírito Santo, que é o que capacita-nos a exercer o ministério de Jesus, a fazer a obra de Deus, pregando, ensinando e trabalhando com a noiva de Cristo, é uma promessa atual para os nossos dias. Ela não foi só para os apóstolos, ela não foi só para as nossas gerações, ela também é para você. Se tem uma frase, um jargão que eu não concordo, é quando pessoas dizem que esta geração é mais fraca, que essa geração é mais frágil. À luz da Bíblia, isso não existe. O poder do Espírito Santo, ele é atuante em todos os corações e é uma promessa para todas as gerações, inclusive a sua. Se você crer, abrir o seu coração e buscar este revestimento de poder, o Senhor te capacitará para ser um líder aprovado, para ser um líder ungido pelo poder de Deus e para ser um grande obreiro na obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja não sofrerá solução de continuidade nunca, enquanto houver um coração aberto para a atuação do Espírito Santo, porque essa é uma promessa para nós. Nós vivemos dias maravilhosos, dias incríveis, batismo no Espírito Santo, vimos curas, maravilhas, obreiros crescerem, adolescentes pregando, cantando, e isto também está acontecendo e pode acontecer muito mais ainda entre vocês. E se Jesus não voltar por esses dias e mais 30 anos se passar, você também será um pastor, um professor de escola bíblica, uma família de obreiros abençoados, cheio do poder de Deus, com a direção de Deus para fazer a grande obra da igreja sobre esta terra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter participado da Confradel, de ser Confradel, de ser adolescente da Confradel, de poder ser líder no primeiro congresso da Confradel e depois retornar na Confradel 9, 10, 11, 12 anos. Estive juntamente com vocês. É uma dádiva de Deus. Marcou a minha história, está marcando a sua também. Continue firme, resoluto, crendo na graça e no poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai te usar mais e mais em nome de Jesus. Amém, amém. Vou deixar o prego aqui 45 minutos, já fiquei animado.